São Paulo é a maior cidade da América Latina. Quase 12 milhões de pessoas, o motor econômico do Brasil, a terra da oportunidade. Pelo menos era assim que chamavam. Mas se você perguntar para qualquer morador como ele se sente morando em São Paulo, a resposta vai ser a mesma: cansado. E cansado talvez não seja a palavra certa. O que São Paulo produz é mais fundo do que isso. É um esgotamento que tem nome: depressão. Depressão. E a cidade contribuiu para isso de forma que a gente raramente para enxergar. São Paulo tem um rio, o Tietê. Ele corta a cidade de leste a oeste, mais de 300 quilômetros dentro do estado. E ele é um esgoto a céu aberto. Não é exagero, não é uma figura de linguagem. O rio Tietê recebe esgoto doméstico e industrial há décadas. Aquela espuma branca que você vê na margem não é natural. É o resultado de anos de descaso, de promessa, de despoluição que nunca se cumpriram. Existe até uma foto que eu vou deixar aqui do rio Tietê nos anos de 1940, onde as pessoas estão nadando, pescando, um rio vivo. E o que aconteceu com aquele rio é o que aconteceu com muita coisa em São Paulo. Foi consumido, negligenciado e normalizado. Hoje ninguém mais estranha o cheiro, ninguém mais se revolta. Virou paisagem. E quando uma cidade aprende a não se revoltar com um rio de esgoto no meio dela, o que mais ela aprendeu a aceitar? Em São Paulo existe um código não escrito que todo mundo aprende muito rápido. Antes de sair de casa, você faz uma checagem mental. Quanto dinheiro eu posso perder hoje? Qual celular eu levo, o bom ou o velho? Minha mochila chama atenção? Você não pensa isso como medo, você pensa isso como planejamento. Porque a violência urbana foi normalizada a ponto de virar logística. E isso tem um custo psicológico enorme. Viver em estado de alerta constante. O que os psicólogos chamam de hipervigilância é um dos caminhos mais diretos para o desenvolvimento de ansiedade crônica e depressão. Você não precisa ser vítima de um crime para ser afetado pela violência. Basta morar num lugar onde o medo faz parte do cotidiano. Você paga impostos. Você espera que esse imposto venha em troca de uma proteção. Uma sensação básica de que se algo acontecer, tem alguém responsável por isso. Em São Paulo, essa expectativa ela foi quebrada faz muito tempo. A segurança pública é falha, é inadequada, e a população não confia nela. Não porque seja ingrata, mas porque a experiência cotidiana ensinou que confiar tem consequência. Que chamar ajuda nem sempre resolve. Que a resposta, quando vem, frequentemente chega tarde. Então o paulistano aprende a se virar, a colocar câmera, a contratar segurança privada. Claro, se puder pagar. A andar em grupo, a evitar certos horários, certas ruas, certos bairros. Isso não é liberdade. É uma prisão sem grade. E viver nela dia após dia, anos após anos, cobra um preço que não aparece em nenhuma conta, mas aparece na saúde mental. Na ausência do Estado, alguém ocupa o espaço. Em São Paulo, esse alguém tem nome e uma estrutura muito forte, que é o primeiro comando da capital. É hoje uma das maiores organizações criminosas do mundo. Nasceu dentro dos presídios paulistas, nos anos 90, e foi crescendo e se espalhando e se infiltrando. E aqui é importante desfazer um equívoco que muita gente tem. O primeiro comando não está só na periferia. O primeiro comando está na periferia. Ele tá na Vida da Paulista, tá na Faria Lima, tá nos bairros nobres, nos negócios, no mercado financeiro, nas cadeias de lavagens de dinheiro que atravessam diferentes camadas da cidade. A organização cresceu, hoje opera em território que vão muito além das comunidades. Isso significa que nenhum endereço de São Paulo está completamente fora do alcance dessa estrutura. Ela é invisível em alguns bairros, escancaradas em outros, mas está em toda parte. Isso não é defesa de crime organizado, é descrição de uma falência. Uma cidade onde o poder paralelo chegou a todos os andares. E sobreviver nesse ambiente tem um preço que nenhum salário cobre. Durante décadas, São Paulo foi vendida como a terra da oportunidade. Italianos, japoneses, nordestinos, bolivianos, gerações de pessoas que vieram com a mesma crença. Aqui, se você trabalhar, você chega lá. Essa promessa foi real por um tempo. A industrialização criou mobilidade. A cidade cresceu e levou gente junto. Mas aquela São Paulo não existe mais. O que existe hoje é uma cidade que concentra a riqueza no topo e precariza quem está embaixo. Se você não tem um diploma, não tem uma formação, não tem rede de contato, você vai disputar um mercado de subemprego, de contratos intermitentes, de aplicativos que te chamam de parceiro, mas não te dão nenhuma garantia. E o custo de vida não esperou pela sua qualificação. Alugar uma moradia em São Paulo hoje significa isso. 15 metros quadrados, às vezes menos,
por R$ 2.000 ou até mais. Não é apartamento, é um quarto com pia, uma cama que você dobra para ter espaço para cozinhar, uma janela que dá para outro prédio. Mas espera, o mercado imobiliário encontrou uma solução para isso. Não para o tamanho, não para o preço. Pro nome. A kitnet virou estúdio. Mesmo 15 metros quadrados, mesmo fogão colado na cama, mesma janela que dá pra parede do outro vizinho. Mas estúdio soa melhor. Estúdio tem um ar cosmopolita, europeu, moderno. Estúdio é onde um artista vive, um jovem profissional, alguém com estilo. Kitnet era o que era, um espaço pequeno e barato. Estúdio é uma narrativa. E essa narrativa custa muito mais caro. E o mais revelador, as pessoas preferem dizer que moram no estúdio. Soa menos pesado, né? Soa como escolha, não como limitação. Como se o problema não fosse o tamanho do espaço, mas o nome que você dá pra ele. São Paulo é especialista nisso. Em glamourizar o que deveria ser resolvido. Em vender como estilo o que é na prática precariedade. E esse é o mercado para quem consegue pagar. Quem não consegue, vai para mais longe. 2 horas de ônibus do centro, 3 horas do trabalho, e assim o ciclo se fecha. Você mora longe, você gasta o dia no transporte, você chega em casa destruído, você não tem espaço para respirar, você não tem tempo para viver. Existe um conceito em saúde pública chamado de determinantes sociais de saúde. A ideia é simples. Onde você mora, o quanto você ganha, o quanto você dorme, o quanto você se alimenta, tudo isso determina se você vai adoecer. São Paulo, para grande parte dos seus habitantes, falham quase todos esses determinantes ao mesmo tempo. São Paulo tem uma particularidade que quem mora aqui conhece bem. E quem vem de fora descobre rápido demais. São Paulo é a cidade das gangues. E estou usando essas palavras de forma exagerada. Tem a gangue da moto, que esses caras que tem a mochilinha de aplicativo nas costas e sai assaltando todo mundo na rua, pedestre, levando celulares e tudo mais. Tem a gangue da bicicleta, que passa numa velocidade que pega seu celular que você jamais vai conseguir alcançar. E tem a gangue do quebra-vidro, aquele grupo que aparece nos engarrafamentos e todo paulistano sabe o que vem a seguir. Cada uma dessas situações isoladas já seria estressante. Juntas, elas formam um ambiente onde você nunca tá relaxado, nunca tá seguro. O trânsito de São Paulo não é só lento, ele é hostil. E você atravessa esse ambiente 2 vezes por dia, todo dia. Isso não é uma reclamação de quem tem pouco problema. É descrição clínica de um fator de estresse crônico acumulado. Ele tem um destino bem conhecido. Ele adoece. Chove em São Paulo. Isso não é novidade. É uma cidade tropical. Mas o que acontece quando chove é revelador. A cidade para completamente. Ruas viram rios, avenidas somem debaixo d'água. O trânsito, que já é um dos piores do mundo em dia normal, se transforma em colapso total. O que levaria 40 minutos leva 3 horas. O que levaria 3 horas, às vezes não chega. E não estamos falando de eventos raros. São Paulo alaga com regularidade. Toda temporada de chuva traz as mesmas imagens, os mesmos bairros submersos, as mesmas famílias perdendo móveis, roupas, documentos. A infraestrutura de drenagem não acompanhou o crescimento da cidade. O concreto tomou o lugar da terra. A impermeabilização do solo é quase total em grande parte da cidade. A água não tem para onde ir, então ela fica. E o morador fica junto, preso, molhado, atrasado, prejudicado. São Paulo já é uma cidade que trava quando chove. Ela não trava mais, ela paralisa. E essa paralisia não é só logística, ela é psicológica. É a sensação de que você não tem controle sobre nada, que qualquer plano pode ser destruído por uma tarde de chuva. Impotência aprendida, mais um ingrediente da receita. Existe uma teoria urbana assim: cidades saudáveis têm espaços públicos de qualidade, praças, parques, áreas de convivência, lugares onde as pessoas se encontram, as crianças brincam, os idosos descansam. Esses espaços não são luxo, são infraestrutura de saúde mental. São Paulo tem praças, mas a maioria delas foi abandonada pela gestão pública e ocupada pelo abandono social. Você não leva seu filho dessas praças. Você não leva seu cachorro. Não senta no banco para tomar um sol da tarde, porque o banco tá quebrado, o chão tá sujo e o espaço tá ocupado, não por vontade de quem ocupa, mas por falta de alternativa. Por pessoas em situações de rua, por usuários de drogas, que constroem ali seus acampamentos, porque a cidade não ofereceu nenhuma outra resposta para eles. E aí acontece uma perda dupla. Quem precisa do espaço público perde, e quem está no espaço público por desespero também perde, porque continua sem nenhum suporte real. A pracinha vira terra de ninguém, e terra de ninguém é exatamente isso.
um lugar onde ninguém pertence, ninguém cuida, ninguém se sente bem. Numa cidade de 12 milhões de pessoas, onde os apartamentos têm 15 metros quadrados e o trânsito é infernal, a praça deveria ser o respiro, lugar de existir fora de quatro paredes. Mas esse respiro foi roubado, não por bandido, por negligência. Se tem um lugar onde o futuro de uma cidade se decide, é numa escola. Em São Paulo, essa decisão foi tomada faz tempo e não foi a favor dos alunos. A educação pública paulista enfrenta um problema que se repete há décadas. Salas superlotadas, infraestrutura precária, falta de material, escolas que não têm nem o básico para funcionar direito. E no centro disso tudo está o professor, um profissional que escolheu uma das carreiras mais importantes que existem e que é recompensado com um dos salários mais baixos entre as funções de nível superior. O professor paulista, ele é desvalorizado pelo governo. Não é opinião, é política, é salário, é falta de estrutura, é escola sem segurança, sem apoio psicológico, sem condições mínimas de trabalho. E quando o professor está esgotado, quem perde é o aluno. Quando o aluno não tem uma boa base, quem perde é a cidade inteira. São Paulo forma todo ano uma geração de jovens que saíram de uma escola que não tem condições de ensiná-los direito. E aí, como eu falei lá atrás no vídeo, essa terra da oportunidade, essas mesmas pessoas vão descobrir que o mercado exige o que a escola não deu. O ciclo de desigualdade não começa no mercado de trabalho, começa na sala de aula. E enquanto a educação for tratada como despesa e não como investimento, esse ciclo não vai se quebrar. É importante dizer com muita clareza que depressão não é frescura, não é falta de garra, é uma doença. Uma causa biológica, psicológica, e como a gente está vendo, ela é estrutural. Quando uma cidade inteira adoece, a pergunta certa é: o que há de errado com a cidade? E a resposta honesta é que São Paulo, para milhões de pessoas, é um ambiente hostil à vida humana. Não por acidente, por escolha. Por décadas de política pública que priorizou o carro, o concreto, o lucro e deixou a dignidade para depois. Não estou dizendo que São Paulo não tem saída. Não estou dizendo que ela não cobra um preço que nunca está no contrato. É que a maioria das pessoas paga esse preço sem nem saber o que está pagando. Reconhecer isso, falar sobre isso, parar de achar que é normal se sentir destruído, já é um começo. Se você está esgotado, ansioso, vazio, isso tem nome e tem tratamento. Buscar ajuda não é fraqueza. Numa cidade que te ensinou que parar é fracasso, parar de pedir ajuda é o ato mais corajoso que existe. São Paulo vai continuar do jeito que está. A questão é, você vai continuar do jeito que tá?